Uma peça triangular medindo 10 metros, 8 metros e 6 metros, feita de uma chapa uniforme, será içada por um guindaste por apenas um ponto de contato, conforme a figura a seguir. A distância D1 e D2, né? Distância D1 e D2 está aqui, em metros, do ponto do içamento em relação aos menores lados desse triângulo, para que a peça seja içada exatamente pelo ponto de encontro das três medianas, são iguais a quais medidas? Bom, isso é um exercício do livro Poliedro. Ele é um exercício bem elaborado, porque a simulação que ele dá aqui do guindaste, né? Muito legal esse exercício. Se ele quer levantar essa peça triangular de forma a fixá-la em um único ponto, a gente precisa pegar exatamente o baricentro desse triângulo, né? Porque o baricentro, ele diz que a peça é uniforme, essa chapa é uniforme. Então, o baricentro é o centro das massas, é exatamente o meio da figura, onde todos os lados têm o mesmo peso, né? Então, é essa a ideia do exercício. Por isso, né, o desenho também ilustrou muito bem. A peça sobe certinho aqui, ó. Então, assim, para a gente achar isso, nós precisamos saber qual é as coordenadas aqui do baricentro. Então, para ficar mais fácil de visualizar, vou fazer um pequeno esboço aqui, ó, do plano cartesiano, já que a gente vai encontrar as coordenadas, né? Então, eu não vou nem... É só uma representação. Aqui é o eixo X, aqui então é o eixo Y. Bem a olho mesmo, né? Vamos considerar da seguinte forma. Essa distância aqui, as coordenadas do baricentro, eu tenho o seguinte. Imagine que esse triângulo ele está acontecendo aqui, ó. Eu vou fazer desenhar um triângulo aqui. Vou colocar com uma cor preta aqui, só para definir que aqui está acontecendo esse triângulo. Lembrando que é só uma representação, eu não estou nem considerando escalas, é só para a gente entender o que está acontecendo. Quais são as coordenadas desse triângulo? Bom, a primeira distância que ele dá para a gente, ele fala que existe uma distância aí de medida 10, por exemplo, né? Então, eu posso dizer assim, que esse ponto, pensando que aqui está o ângulo reto, imagina que esse triângulo está aqui. Então, esse ponto que vai do 0 até o 8, ele está acontecendo aqui. Aqui é 0, aqui é 8. É esse ponto aqui. Esse ponto que está acontecendo do 0 até o 6, então, teoricamente, ele está acontecendo aqui, ó, né? E essa distância 10 seria essa distância que nós temos aqui, ó. Ela está na frente do ângulo reto aqui, tá? Bom, o que nós queremos, né? Então, só para representar essa distância 10. O que nós queremos é a coordenada do baricentro. A coordenada do baricentro, ela é dada pela formulazinha, né? X, vou colocar aqui, depois a gente vai identificando quem é A, B e C. XA mais XB mais XC. Isso tudo eu divido por 3. E também YA mais YC mais YB, né? Mais YC. Tudo isso eu também divido por 3. Então, vamos pensar aqui em relação a x, ó. Esse valor aqui, se eu pensasse, chamar o triângulo, dar nomes para ele, falar que é A, falar que é B, por exemplo, e C, então essas medidas estariam aqui. Eu teria um A aqui, eu teria o B lá em cima e teria o C aqui. Então, quem é XA? Vamos lá. X para A é 0. Mas, quem é X para o ponto B? X para o ponto B está aqui, ó, no 0 também. E quem é X para o ponto C? X para o ponto C é 6. Então, eu teria isso aqui, né? Aqui a base é 2, 0 mais 0, 0, 0 mais 6, 6 sobre 2. Eu tenho isso aqui a princípio.
Em relação a y, quem é y para o ponto A? O ponto A está aqui, o y é 0. Quem é y para o ponto B? 8. Quem é y para o ponto C? No caso do ponto C, o y aqui é 0, não houve deslocamento. Então, é 0. Tudo isso está sendo dividido por 3. Então, 0 mais 8, 8. 8 mais 0, 8, dividido por 3. Aqui, ó, esse par ordenado que eu encontrei, eu posso fazer as divisões. Ó. 6 divide por 2 dá 3 exato. 8 divide por 3, como não vai dar exato, eu vou deixar 8 sobre 3 aqui. Então, as distâncias, né, para esse ponto, o baricentro que estaria, né, só para fazer um esboço, esse até o ponto médio, esse aqui até o ponto médio, tá? Bem a olho mesmo, sei que vai ficar um pouquinho torto, e esse até o ponto médio aqui, ó. O nosso baricentro estaria exatamente aqui no meio. Por exemplo, aqui desse ponto até esse daqui dá 6, mas a distância, então, aqui, se eu tivesse usado escala, né, seria 3. Como não era o interessante a gente desenhar, né, essa distância aqui, no caso, ó, seria o 3. Como não era a ideia, o desenho foi só para uma representação, né? Então, deixei dessa forma, né? 3 e 8 sobre 3. E aqui em cima, ó, o ponto para o baricentro aqui seria 1/3 de 8, né? 8 sobre 3 aqui, ó. Que daria mais ou menos por aqui, já que não usamos escala, até porque o que nós queríamos não era a representação. A representação foi só para ajudar a localizar as coordenadas do vértice. Caso nós quiséssemos as coordenadas do vértice, aí sim eu usaria uma régua com escala. Mas o que nós queríamos era só isso aqui, ó, as coordenadas do vértice, não, desculpe, as coordenadas do baricentro, né? E dá para encontrar aqui tranquilamente. Tá? Então, as medidas, né? Como o exercício deu isso em metros, seria 3 metros e 8 sobre 3, e isso aqui é metros, tá?